Jaquerson recebeu um diagnóstico. Foi um momento difícil porque a única coisa que vem na nossa cabeça neste momento, quando se descobre uma doença dessa, são duas palavras: degenerativa e sem cura. Com isso, mudou todo o rumo da vida dele. E aí, quando o Jaquerson precisou trancar o curso, ele ficou pensando: e agora, o que eu vou fazer aqui? Então, nos momentos que ele se sentia muito triste e sentia que estava sem objetivo, ele começou a escrever. E de outras pessoas também. E levar essa salvação para as pessoas através dessa mensagem que o livro apresenta, tem animado essas pessoas e animado a nós mesmos, né, em meio a essas dificuldades. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Mais um episódio aqui do seu programa de Boas Conversas. Você já sabe, né? Nosso encontro segunda a sexta-feira às 11h30 da noite. Você ouve histórias lindas de cuidado, do amor, do carinho de Deus pelos seus filhos. Muito obrigado por me deixar entrar aí na sua casa e compartilhar essas histórias com você, tá? A nossa convidada de hoje vem contar um pouco da história da família dela, na trajetória de encontrar o chamado de Deus para a vida deles. Eles queriam servir, mas achavam que era por um determinado caminho. Só Deus mostrou que era de outra forma. Como família, a gente precisa estar muito atento ao que Deus pede e assim estarmos dispostos a ir onde Ele mandar. E vai ser o melhor para a gente, viu? Com certeza vai ser o caminho que vai nos deixar felizes. Mas antes de chamar a Gisele aqui, eu preciso deixar com você o meu presente de todas as noites, que tem tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje aqui no programa. Eu tenho comigo a revista Entre Família. Com ela você conhece dicas, princípios bíblicos para edificação e restauração do seu lar. Esse presente, o envio dele até a sua casa, grátis, presente dos Anjos da Esperança para você. Então pode ligar, 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Você pode mandar uma mensagem também para a gente pelo WhatsApp. O código é o 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você diz que viu a revista Entre Família aqui e quer receber aí gratuitamente na sua casa. É simples, é rápido e ela é sua. Hoje, então, você vai conhecer a história da Gisele Moraes. O esposo dela, o Jaquerson, e o filho Arthur, eles serviam a Deus na educação adventista em Porto Alegre, mas sentiram que tinham uma missão maior e por isso se mudaram para a Bahia para estudar teologia e lá tudo mudou drasticamente. Mesmo com a drástica mudança e as adaptações, a família estava feliz. Porém, o Jaquerson começou a sentir dores no joelho e nos braços, e quedas começaram a ser frequentes. Após muitos exames e consultas, foi descoberta uma doença neurológica degenerativa que atrapalharia sua decisão de ser pastor. O luto veio juntamente com muitas questões do que Deus tinha planejado para essa família, mas aos poucos eles foram entendendo e hoje pregam sobre a volta de Jesus através de um livro escrito pelo Jaquerson. Essa história vem para nos mostrar que os planos de Deus são maiores que os nossos e precisamos estar dispostos a entender. Em 30 segundos, a Gisele vai estar aqui no Identidade para contar mais detalhes de tudo isso. Você não pode perder, a gente volta já. Já de volta aqui o Identidade, eu tô com um casal aqui junto comigo, a Gisele e também o Jaquerson. Olá, tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos contar essa história do grande desejo que vocês tinham. Por um momento sentiram que não daria para realizar esse sonho e hoje esse sonho está plenamente em curso, que é colocar vocês dois como família a serviço de Deus, né? Sempre a família estava muito ligada ao serviço e esse era o grande plano. E vocês achavam que era um caminho e Deus acabou mostrando que era outro. Olha, deixa eu tentar dizer aqui. A Gisele e o Jaquerson, eles já estavam casados há 7 anos, tinham um filho de 2 anos e já exerciam trabalhos relacionados, inclusive, na área de educação. Ambos trabalhavam, inclusive, na educação adventista em Porto Alegre, moravam perto da família e tudo mais, o que deixava tudo numa situação muito confortável. Mas aí, o Jaquerson, em algum momento, sentiu um chamado de Deus para ir além do trabalho na educação, mas para ser um pastor. Como foi esse chamado, Jaquerson?
Foi mais ou menos assim. As pessoas começaram a me incentivar a ir para o teológico. E aí eu senti que Deus também me chamando. Como é que foi para você, Gisele? Você aceitou tranquilo essa ideia do Jackerson de não, eu quero ser pastor, quero ir para outro lugar e ter essa vida ministerial? Não aceitei nada bem. Na verdade, quando o Jackerson mencionou esse desejo, nós recém tínhamos, a primeira vez que ele mencionou, o Arthur era pequenininho, né, o nosso filho, e então nós ficamos, eu fiquei, na verdade, chocada, né, com a decisão dele. Nós sempre trabalhamos ativamente na igreja, no serviço de Deus, mas quando ele me falou isso, eu fui muito relutante, eu não queria de jeito nenhum sair de perto da família. Então, eu precisei de um tempo para assimilar essa ideia, porque no momento era não. A minha resposta, eu não dizia para ele efetivamente que não, mas eu não queria sair de onde ele estava. O fato é que isso aconteceu, né? Aí era o ano de 2014, você acabou desembarcando sozinha com o seu filho, com as malas em Salvador. O Jackerson ficou para finalizar algumas questões, né? Venda de tudo e tal, e foi para outro estado também para começar a colportagem. Como foi a adaptação numa nova cidade, um novo estado, longe da família? Na verdade, eu cheguei lá na Bahia em dezembro de 2015, no dia 24 de dezembro, fui com um menino para lá, né? Essa adaptação foi tensa, porque eu cheguei na Bahia antes que o Jackerson, cheguei sozinha, eu e o Arthur, né? Chegamos lá, e quando isso aconteceu, eu não tinha ninguém conhecido lá. Na verdade, nós não tínhamos efetivamente onde morar, eu sabia onde eu ia trabalhar, mas não tinha onde deixar o Arthur, então foi tudo muito assim, pela fé, e cada passo que nós dávamos, nós percebíamos Deus ajeitando a próxima situação. Então, quando eu cheguei na Bahia, nós já tínhamos um apartamento para ficar. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o Arthur já teria onde ficar, porque no colégio onde eu iria trabalhar estava abrindo naquele momento, então, uma turma especial para ele, que tinha 2 anos de idade. Então, nós percebemos Deus conduzindo cada passo, né? Neste momento, eu já havia aceitado, eu já estava querendo, junto com o Jackerson, eu já tinha entendido o propósito de Deus para a nossa vida. Mas aí, um tempo depois dessa mudança, vocês já mais adaptados, o Jackerson começou a sentir uma fraqueza nos joelhos, começou a mancar, essa dor começou a também subir para os braços, e aí vocês ficaram muito preocupados, né? As dores eram muito frequentes. Eram dores muito fortes, Jackerson? Era algo suportável? Qual era a intensidade desses primeiros sintomas? Era algo até que suportável, mas aí começou a me atrapalhar também na fala, comecei a cair muito, aí chegou num momento que eu não conseguia mais esconder o que estava acontecendo. Quando o Jackerson, né, ele fica alterado, assim, emocionalmente falando, porque esse problema afeta o sistema nervoso central também, ele fica assim, ele não consegue falar, né? Mas era isso que ele sentia, muita fraqueza. Ele foi perdendo aos poucos força para abrir maçanetas, ele perdia a força da perna quando estava caminhando e percebeu que quando ficava nervoso acontecia isso. A fala dele ficava comprometida, quando ele ficava ansioso, que às vezes é normal, né? Sim, tanto que a primeira vez, pelo que eu entendi, que realmente a voz desapareceu, ele estava fazendo o estágio em teologia, né? E aí, simplesmente a voz sumiu e isso foi extremamente preocupante. Como é que vai ser um pastor que não consegue pregar, que não consegue falar? Essa foi a nossa angústia, né? Ele percebeu, na verdade, que quando ele ia lá para frente do púlpito, que é normal sentir uma ansiedadezinha, né? Como agora no programa, dá uma ansiedade, um nervosismo, que é natural, as pessoas conseguem enfrentar isso, né? Ele percebeu que ele não conseguia, que ele começou a sentir tremores no corpo, que a voz parava, e coisas que ele sempre amou fazer. Ele amava estar à frente, ele amava trabalhar com jovens, com desbravadores, com todo esse público, né, que sempre para ele foi muito fácil, agora já não era mais. E aí começou aquela angústia, como que eu vou ser um pastor que não consegue falar? E como é que estava o diagnóstico disso nesse período? Porque ele fez muitos exames e os exames davam tudo normal, né? Eu sempre costumo brincar, né, quando eu falo para as pessoas sobre isso,
em uma igreja, eu digo assim, que eu posso encher essa frente aqui com tantos exames. O Jackerson fez muitos exames específicos, exames complexos, exames caros, e nenhum deles aparecia nada. Isso foi nos deixando cada vez mais angustiados, porque as pessoas gostam de saber quando fazem um exame que está tudo bem, mas nós sabíamos que na prática não estava. Então, nós demoramos praticamente 2 anos até chegar ao diagnóstico da doença do Jackerson. E aí eu imagino que os questionamentos começaram, né? Porque vocês estavam com uma vida tranquila, perto da família, que podiam dar um apoio, uma situação financeira estável, mas aí vocês se mudaram, não de cidade, mas mudaram de estado, na verdade mudaram de região do país, sozinhos ali na questão de não terem familiares, né, com uma situação financeira diferente, porque agora era a hora do Jackerson estudar, para dedicar a vida dele para esse ministério pastoral, e aí, não ia conseguir mais ser pastor, então, esse não foi um chamado de Deus? Por que Deus permitiu toda essa mudança? Eu imagino que os questionamentos, as dúvidas, as conversas muito sérias com Deus eram muitas, né? Foi muito tenso, sabe que desde que eu me conheço assim como adventista, né, me batizei com 16 anos, conheci a igreja com 12, eu sempre fui muito certa de que Deus estava na condução da minha vida. E neste momento da vida, eu e o Jackerson começamos a nos questionar, eu sempre tentando mostrar uma postura para ele forte, né, porque eu precisava dar força. No momento, nós não comentávamos com a família o que acontecia, porque grande parte da minha família não tem a mesma fé do que eu, e eu ficava com medo de como dar esse testemunho, né? E o que aconteceu? Teve um momento que o Jackerson teve uma queda muito feia, e naquele dia eu briguei com Deus. Eu briguei com Deus de tal forma que eu fiquei 2 semanas sem querer falar com Deus. E Deus me alcançou depois dessas 2 semanas em uma pregação, né, que foi feita, em uma música que foi usada para isso. Mas a dúvida era, se Deus nos trouxe para cá e nós tínhamos certeza, e até hoje eu tenho a certeza de que Deus nos levou até lá para este chamado pastoral, por que isso estava sendo permitido? Por que isso estava acontecendo? Então, realmente foram muitas brigas, muitas discussões com Deus, muitas orações sinceras feitas, falando aquilo que realmente estava no coração, entre nós, muita conversa, muito choro, para tentar entender o porquê que isso estava acontecendo. Entendo. Bom, o diagnóstico em algum momento veio, né? E aí, pelo que eu entendi aqui, a doença se chama paraparesia espástica hereditária. Acho que era melhor eu ter deixado vocês falarem o nome da doença, que vocês estão mais acostumados, né? Tem nome e sobrenome, né? Tem 3 nomes, né? E assim, o importante dizer é uma doença degenerativa, uma doença que não tem cura, entre outras coisas, essa doença vai fazendo com que o corpo vai sendo paralisado. E aí, por isso, né, começou uma dor aqui na perna, depois subiu para o braço, e aí tem essa questão da fala. E aí, assim, fazer uma pilha de exames e tudo dá normal, por um lado é muito ruim, porque você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o quê. Por outro lado, cada exame negativo é um alívio. Poxa, não é isso. Quando chegou, se fechou um diagnóstico, qual foi o sentimento de vocês? No momento que chegou o diagnóstico, nós fomos orientados pelos médicos que nos deram apoio, e inclusive quando nós estávamos ainda lá, né, nessa faculdade adventista lá na Bahia, tivemos apoio de muitos professores, né, de muitas pessoas, mas fomos orientados então a interromper, a cancelar o curso de teologia, porque precisaríamos de dinheiro para lidar com toda a situação, né? E aí foi um momento muito difícil. Foi um momento difícil porque a única coisa que vem na nossa cabeça neste momento, quando se descobre uma doença dessa, são 2 palavras: degenerativa e sem cura. Então essas 2 coisas ficam ecoando na mente e no momento dá um desgaste muito grande, porque tu não sabe para onde correr. E aí quando o Jackerson teve que ir então até a faculdade e pedir o cancelamento do curso, um curso que ele estava amando, todos os dias chegava muito empolgado pelo que estava conhecendo, pelo que ia fazer. Ele foi até a sala do diretor, então, né, na verdade, do coordenador do curso, e disse que precisava trancar o curso. E, na verdade, nesse primeiro dia que ele foi até lá, ele não conseguiu. Ele se emociona quando fala nisso, né? Nós estamos aqui nos controlando, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, ele não teve forças, ele precisou voltar um novo dia lá para poder dizer que, então, ele ia cancelar esse curso.
Eu imagino. Porque realmente nós tínhamos colocado no nosso coração a vontade de servir a Deus de forma integral. Com certeza. Mas hoje vocês servem a Deus, os propósitos ou o jeito ou o formato, só que é um pouco diferente, né? A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, vamos na volta entender como é que foi essa conversa, quais foram os próximos passos e como esse ministério está acontecendo hoje. Intervalo rápido, a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente recebendo esse casal, o Jackerson e a Gisele. O Jackerson sentiu o desejo de fazer teologia, eles se mudaram de estado para poder realizar esse sonho, então muitos desafios até então, estava estudando e aí, através de alguns sintomas, o Jackerson descobre que tem uma doença que é degenerativa, uma doença que não tem cura. Aí o sonho se quebra, o que vai ser da vida, o sonho se desmonta, o entendimento de qual é o propósito de Deus já fica meio obscuro. E nesse momento, então, eles decidem que não dá mais para o Jackerson continuar estudando, porque, né, inclusive, os recursos precisam ser destinados para o tratamento dessa doença. E aí a gente parou bem naquele momento, Gisele, que o Jackerson chegou até a sala do diretor do curso, né, do coordenador, não conseguiu entrar, ficou extremamente emocionado e voltou no segundo dia para dizer que trancaria o curso. Como é que foi esse momento? Então, ele foi, né, lá, conseguiu, trancou o curso e nós, então, não tínhamos coragem de voltar para casa. Nós não tínhamos como vir, não tínhamos condições emocionais de voltar. E acabamos ficando por mais 2 anos, então, morando na Bahia, próximo da faculdade, ainda tendo contato, e na verdade ficamos lá até a data da formatura da turma dele. E depois que nós conseguimos nos estruturar e voltar. E ele não continuou estudando, então? Não, ele ficou 2 anos estudando até sair o diagnóstico, né? Porque começamos bem no início do curso a descobrir a situação, aí parou na metade do curso e ficamos mais 2 anos lá, e aí até que a gente conseguisse voltar para o Rio Grande do Sul. Agora, foram nesses primeiros 2 anos aí do curso, eu não sei em que altura exatamente, que houve uma atividade, né? O Jackerson, junto com outro colega, ele tinha que fazer um novo curso bíblico, uma coisa dinâmica e tudo mais, e esse trabalho mostrou que poderia existir um ministério, e vocês decidiram, através da escrita, relatarem essa história, foi isso? Foi, o professor pediu um curso interativo, né, que chamasse a atenção de jovens e adolescentes. E aí eles tiveram a ideia de escrever algo sobre os últimos momentos nessa terra. E eles fizeram essa construção para a aula e deu tão certo que ele, né, mais um colega que fez esse projeto com ele e mais outros no momento, pensaram assim, por que não escrever um livro sobre isso, né? E aí, quando o Jackerson precisou trancar o curso, ele ficou pensando, e agora, o que eu vou fazer aqui? Então, nos momentos que ele se sentia muito triste e sentia que estava sem objetivo, ele começou a escrever. Ele e esse outro colega, né, o Paulo, eles foram se dividindo e escrevendo esse projeto. Por 2 anos, então, os outros 2 anos que ficamos na Bahia, ele ficou envolvido com esse projeto, que foi dando forças para ele, né? Foi a descoberta do texto, né? A descoberta da escrita. E a descoberta de que, tudo bem, não dava para falar sobre a volta de Jesus e os momentos finais desse mundo, uma mensagem tão importante, né? De alerta para toda a população. Então, mas viu que não dava para falar, mas dava para escrever. Ou seja, a mensagem poderia ser apresentada de uma outra forma. Exatamente. E aí, quando eles terminaram de escrever o livro, né, eles perceberam que alcançou um público que, de repente, o Jackerson não conseguiria alcançar de outra maneira. Nós já tivemos pessoas de muitos estados, até mesmo de fora do Brasil, que chegaram a ter acesso a esse livro. Ele é um livro que tem ali escritos de Ellen White, baseado na Bíblia, é um livro dinâmico, onde o leitor ele vai escolhendo o decorrer da história, né? Se eu leio um personagem, você lê, a gente pode passar por caminhos completamente diferentes, e dessa maneira a gente percebeu que alcançou o público que o Jackerson não conseguiria alcançar. Adolescentes lendo sobre passagem dessa escritora Ellen White, ou então
textos bíblicos que eles não leriam sobre a volta de Jesus dentro deste contexto, dessa história, dessa ficção criada sobre os últimos momentos da Terra e que nós não conseguiríamos levar de outra maneira. Então nós entendemos que Deus realmente tinha nos chamado e que não foi possível fazer da maneira como nós pensávamos que seria, mas Deus nos mostrou um outro caminho onde nós pudéssemos continuar levando então a mensagem de Deus. E como têm sido os resultados? O que as pessoas que entram em contato com o livro falam para vocês? Você já tem histórias de pessoas que aceitaram a verdade porque leram o livro? Como é que tem sido o resultado desse trabalho? Nós temos tido muitas histórias. O livro é esse aqui, A Última Estação do Mundo. E tem muitas pessoas que têm nos procurado, pessoas inclusive que têm familiares que estavam um pouco assim desanimados, né? Um pouco afastados da verdade em relação à volta de Jesus e que leram este livro e se sentiram tocados. Todas as pessoas que têm lido o livro nos procuram para dizer assim, após eu ler este livro, parece que me sacudiram. Parece que eu caí, assim, na real, né, do tempo em que nós estamos vivendo, do quanto nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus, do quanto que nós precisamos entender que o nosso mundo não é aqui. E, ao mesmo tempo, quando nós vamos nas igrejas e contamos a nossa história e falamos do livro e do nosso ministério com este livro, pessoas que sofrem, né, passam por sofrimentos, nós conseguimos levar até elas a mensagem de que nós entendemos que o plano de Deus para nossa vida, para nossa família, é a salvação. E levar essa salvação para as pessoas através dessa mensagem que o livro apresenta, tem animado essas pessoas e animado a nós mesmos, né, em meio a essas dificuldades. Com certeza. Agora, vocês de um jeito ou de outro receberam um não de Deus, né? Vocês imaginavam a história de vocês muito diferente. Vocês imaginavam um outro caminho, um outro percurso. Redescobriram uma forma de servir a Deus com as condições que vocês tinham. Como foi se reconstruir? Ter um sonho que não daria mais para ser realizado e buscar a construção de novos sonhos, novos desafios e entender que o propósito de Deus na vida da gente é soberano ao nosso. Essa pergunta é muito interessante, porque quando nós saímos para falar sobre a nossa história, eu sempre faço a seguinte pergunta: Deus tem ou não tem o poder de curar o Jackerson hoje? Deus tem, né? Deus pode fazer isso. Então, por que ele não fez e nos proporcionou participar deste projeto que era tão nobre, né? De servir a Deus de forma integral? E eu sempre respondo da seguinte maneira: somente no céu entenderemos todos os porquês, mas uma certeza nós já temos: Deus quer salvar pessoas. E se para salvar pessoas é preciso nós passarmos por tudo isso e mostrarmos para essas pessoas que neste mundo existe um grande conflito, que neste mundo existe sofrimento, porém Deus está nos cuidando e nos preparando para algo muito melhor, então tudo vai ter valido a pena. Continua doendo. Este não ainda dói. Muitas vezes ainda nos questionamos, muitas lutas ainda nós enfrentamos, as coisas não estão perfeitas, mas nós entendemos que Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E que isso que faz toda a diferença. E que o Jackerson sempre menciona, né? Ele falou aqui agora pra mim, que nós temos a certeza de que a cura é certa. Que se não vai ser agora, vai ser na volta de Jesus. E por isso que nós pregamos sobre essa grande volta, sobre esse grande evento, o mais importante de todos. Olha, parabéns pela visão de vocês, porque vocês poderiam, com essa doença, esse diagnóstico, se entregarem, então não é isso, vamos lá, Gisele trabalhando para sustentar a família, Jackerson com um sonho abandonado e talvez até deprimido por não realizar aquele desejo, mas não foi isso que vocês fizeram. Né? É aquela velha história, parece clichê, mas como é realidade. A gente tem um copo ali, a gente pode olhar ele meio cheio, meio vazio, a gente pode enxergar ele pela metade, né? A gente tem 3 opções e vocês estão enxergando o copo meio cheio e isso faz toda a diferença. Então, parabéns, obrigado pela decisão de vocês e por compartilhar essa decisão com a gente e que Deus continue abençoando esse ministério que vocês têm como família. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade também. Eu que agradeço. E a você de casa, obrigado por ter estado com a gente até agora. É só o começo da semana. A gente volta amanhã com mais uma linda história emocionante para você. Até lá, tchau, tchau.